Eu estou no aeroporto Rio Galeão, no Rio de Janeiro, para mostrar para vocês como é a nova experiência dos passageiros neste momento da retomada. E vou aproveitar para visitar os bastidores do aeroporto. Como vocês sabem, pouco a pouco, os voos das companhias aéreas nacionais e internacionais vêm sendo retomados. Porém, ainda estamos num momento em que é preciso tomar muitos cuidados para evitar o contágio da Covid-19. O que mudou no Rio Galeão por causa disso? Como é o check-in agora? As lojas do Duty Free estão abertas? E a hora de embarcar na aeronave está diferente? Hoje eu não vou viajar, mas usando como exemplo a operação da Air France, que foi a única companhia aérea estrangeira que não interrompeu seus voos para o Rio de Janeiro durante a pandemia, eu vou mostrar para vocês todas as mudanças que ocorreram aqui no Rio Galeão do ponto de vista do passageiro. Fora isso, eu também tive o privilégio de conhecer os bastidores desse aeroporto fantástico, do centro de operações à limpeza de uma aeronave, do preparo das refeições de bordo das companhias aéreas ao pushback do 787-9 da Air France, de um ponto de vista privilegiado. Tenho certeza que vocês vão adorar. A primeira coisa que chama atenção, logo que a gente chega à área de check-in do Rio Galeão, é a nova comunicação visual mostrando os cuidados que precisam ser tomados em tempos de coronavírus, distanciamento, o uso de máscaras e de álcool em gel. Fora a limpeza dos ambientes, que é constante por aqui. E tem mais! Dá para reparar que eles instalaram esses acrílicos em todas as posições de check-in. Isso garante mais proteção durante a comunicação entre o passageiro e o agente de atendimento. Além disso, vocês podem perceber que no piso do aeroporto, por toda parte, tem esses adesivos, indicando para as pessoas elas manterem uma distância de 2 metros umas das outras enquanto elas estiverem na fila. Gente, essas são as posições de check-in do voo Air France 443 Rio-Paris, que acabou de abrir. Então, vamos conferir os detalhes. E olha quem eu encontrei aqui no check-in da Air France, a minha amiga de longas datas, Cristina Carpenter. Jaime. Que delícia te ver. O prazer é todo nosso, Prazer te é meu. reencontrar de novo. Não é? E Muito ter esse bom. prazer de mostrar como é que nós estamos funcionando durante esse período de pandemia para colaborar ao máximo e um bom atendimento para os nossos clientes com toda a segurança possível. Mudou muita coisa? Sim, mudou, porque nós temos todos os cuidados conosco, né, com os colaboradores, com a nossa integridade, como também um cuidado extra com os nossos clientes, né, nossos tripulantes, enfim, os cuidados eles são extremos. A gente tem como ir até uma posição de check-in para dar uma olhada? Por favor. Vamos até lá? Eu pulei para o lado de dentro do balcão do check-in e vou conversar com a Mariana, que vai mostrar para a gente como ela faz o monitoramento do mapa de assentos do voo. Um dia antes da saída do voo, a gente dá uma olhada em como está a ocupação do avião e nós bloqueamos todos os assentos do meio das fileiras da econômica. Então, assim, os clientes só podem sentar na janela ou no corredor e ter o assento do meio bloqueado para ficar com o distanciamento. Então, aqui é a primeira parte da classe econômica. Você vê que todos os assentos do meio estão bloqueados. No caso onde não tem, são famílias viajando juntas. E aquelas duas fileiras lá do fundo que ficam bloqueadas? Então, aquelas fileiras do fundo são bloqueadas caso algum cliente, durante o voo, apresente algum sintoma que seja relacionado ao coronavírus. Então a tripulação consegue isolar esse cliente nessas últimas 2 fileiras e ele assim não tem contato com os demais clientes e nem tanto com a tripulação. Legal aqui no nosso embarque também, Jaime, é que nós temos 2 iPads. E esses iPads nos permitem fazer o embarque do cliente sem que a gente precise tocar no cartão de embarque. Então ele apenas apresenta o código de barras, a gente escaneia com o iPad e não tem contato nenhum.
que barato. E a gente consegue fazer o embarque inteiro assim. Ah, eu quero ver isso. Vamos lá. Vamos lá? Vou lá no portão de embarque. Daqui a pouquinho eu vejo vocês. Vamos, eu vou com vocês. O que você quer que eu faça? Eu tô à sua Eu disposição. quero ir para Paris. Eu vim até uma das áreas de alimentação do aeroporto, que vocês, como vocês podem ver, tem lanchonetes, tem restaurantes abertos, fast food. E em todas as mesas, esses adesivos, lembrando as pessoas da importância de lavar sempre as mãos e manter o distanciamento. Não tem nenhuma mesa encostada na outra, estão todas elas bem afastadas. Só que essa é uma responsabilidade nossa também. Nós, como passageiros, como clientes, como cidadãos, temos que ter isso em mente e praticar. É uma responsabilidade de todos nós. Eu vou lá dentro da área do embarque internacional. Vou passar pelo controle de raio-x, pela Polícia Federal. Vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês aqui no vídeo. Vamos lá. Bom, eu não pude filmar a área do raio-x. A minha bagagem de mão não precisou ser inspecionada, mas a cada vez que eles precisam abrir uma bolsa, uma bagagem de mão, eles colocam luvas na frente do passageiro e em seguida eles descartam a luva. Eu achei isso bem legal. Agora, tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, que é essa comunicação. Olha aqui. Que tal higienizar as mãos? Que ficou super divertida, né? E, aliás, eu vou aproveitar para usar um pouco. Daqui, eu vou seguir para a área de controle de passaporte, que é a área da Polícia Federal. Por ser uma área restrita, eu provavelmente não vou poder filmar para vocês, mas logo em seguida eu conto como foi. Acabei de passar pelo controle de passaporte da Polícia Federal, que é uma área de segurança, onde eu não posso filmar. Eu trouxe meu passaporte para poder circular pelo aeroporto. Os totens eletrônicos que nós brasileiros podemos utilizar para o embarque estão fechados no momento. Todos os passageiros são direcionados para as cabines e são atendidos por um agente da Polícia Federal. Eles estão usando luvas, havia álcool em gel nos 2 guichês de atendimento que estavam funcionando e me pareceu que todo mundo está trabalhando com segurança. Agora vamos seguir para o Duty Free para ver como é que é a experiência de compras. Reparei que há menos óculos escuros em exposição. Prestei atenção porque esse é um produto que eu gosto bastante. E descobri que se eu experimentar um óculos e decidir não comprá-lo, imediatamente vem um funcionário para higienizar o item e deixá-lo limpo no expositor. Eu estou reparando aqui, principalmente nessa seção, que é uma seção de cosméticos, que eles estão todos cobertos com o plástico e tem vários avisos espalhados por toda a loja, nessa área principalmente, falando que você precisa pedir auxílio de um vendedor. Não é possível ainda tirar um batom da prateleira, por exemplo, e experimentar, o mesmo com creme hidratante, nem nenhum tipo de cosmético. Você só pode comprar, você ainda não pode experimentar na loja. Outra novidade é que na hora de conhecer um novo perfume, a funcionária do Duty Free não pode mais pegar aquele papelzinho, borrifar a fragrância e te entregar. Agora é você mesmo que tem que fazer isso. É bom que você faça perfume e joga em você também, se higieniza, porque perfume, afinal de contas, tem álcool, né? Daqui já dá pra sentir, gente, não precisa nem tirar a máscara. Eu tive acesso a essa área de embarque antes da chegada dos outros passageiros. Daqui a pouco está todo mundo passando por aqui. É claro que em circunstâncias normais teriam mais pessoas circulando, mais lojas abertas. Mesmo assim, várias operações comerciais de alimentos e bebidas, lojas e até o Duty Free, eles estão respeitando o horário dos voos. Portanto, quando tem voo partindo, eles abrem e depois da partida do voo, eles fecham. Tem uma loja bem aqui atrás de mim que está aberta, por exemplo. Aqui neste andar ficam os lounges, as salas VIPs do aeroporto, que não estão em funcionamento nesse momento, mas segundo o Rio Galeão, elas já estão se preparando para a reabertura. Uma delas está bem ali, o Plaza Premium.
Este é o 7879 que vai levar os passageiros da Air France hoje do Rio para Paris. Ele chegou ao Rio Galeão agora pela manhã. E já que estamos falando das novas medidas de segurança e higiene em tempos de coronavírus, a Air France autorizou o Carioca no Mundo a acompanhar todo o processo de limpeza dessa aeronave antes da chegada dos passageiros. Vamos conferir? Que tal? Gente, deixa aí um mega like nesse vídeo pro Carioca no Mundo, pro Rio Galeão e pra Air France. Um show, né? Vamos lá dentro. Bonjour! Bonjour! Olá, tudo bem? Como vai? Prazer, Gabriel. Prazer, Gabriel. Sou Jaime, tudo bem? Primeiro, os funcionários da equipe de limpeza retiram todos os cobertores e travesseiros que foram usados no voo anterior, inclusive aqueles que nem chegaram a ser retirados da embalagem pelos passageiros. Depois, começa a chamada limpeza profunda da aeronave. Tudo é desinfetado com rigor, dos bagageiros às poltronas. Sou eu. É? Você me acompanha? No YouTube, seus vídeos. Ah, como é que é seu nome? Lúcia. Lúcia Jaime, tudo bem? Jaime, prazer, muito bom. Prazer é meu. E você? Rafael, prazer. Rafael, tudo bem? Vários vídeos de você no YouTube, Poxa. mostrando a minha classe dos aviões. E agora eu estou mostrando aqui nós três juntos na classe executiva do 787 da Air France. Eu estou vendo que é uma limpeza aqui no BIM, por exemplo, completa, né? Completa, por dentro, isso. Um a um. Isso, um a um, nos mínimos detalhes. E agora, a limpeza de uma das poltronas da classe executiva. A funcionária desmonta peças que a gente nem imagina que possam ser retiradas. Nada passa desapercebido. Limpeza profunda mesmo. Avião pronto para receber os passageiros da Air France e me ocorre um último item que nos dias de hoje também pode ser considerado de segurança: a comida do serviço de bordo. De onde ela vem? Como ela é feita? Ela pode ser consumida sem preocupação? Pois eu também vou mostrar isso para vocês. Bom, agora é hora da gente dizer até logo para o 787, que eu vou dar um pulinho no catering para ver como é que eles estão preparando as refeições dos passageiros que vão embarcar logo mais para Paris. Vamos nessa! O serviço de bordo da Air France é feito pela LSG Sky Chefs, uma empresa internacional de catering presente em mais de 50 países. Ela fica localizada aqui mesmo, no sítio aeroportuário do Rio Galeão, e a gente vai para lá nesse micro-ônibus. Além da Air France, a LSG Sky Chefs também atende, aqui no Rio, companhias como TAP, KLM, British Airways e American Airlines, entre outras. Chegamos! E olha a recepção personalizada. Já gostei. Sente o look. Gostaram? Ficou muito legal, né? Eu tô com a Daniela, que está me recebendo aqui na LSG, para me mostrar as etapas da preparação da refeição que vai embarcar logo mais no voo da Air France. Isso mesmo. Eu vou mostrar para você, Jaime, um pouquinho da logística e também da preparação. Vamos lá? Bem-vindo ao LSG Sky Chefs. Super obrigado, Daniela, Obrigada por me a você. receber. Por favor. Bom, a primeira coisa é lavar as Lavagem de mãos. mãos. Isso já era antes do Covid, mas agora ele ficou mais ressaltado ainda. São 20 segundos a lavagem de mão, então a gente sempre fala, cante 2 parabéns para você. É o tempo de ensaboar as mãos. Que legal. Ó, então, gente, fica a dica. Cante 2 parabéns para você. Vem cá. E aproveitando também, Daniela, já que a gente está aqui no LSG, que vocês têm tanto cuidado com essas questões de higiene, todas as questões sanitárias, isso é importante para o nosso dia a dia também. Exatamente. Lembrando para fazer isso em casa, fazer isso no aeroporto, fazer isso quando estiver na rua, principalmente nesse momento de retomada que a gente está começando a uma nova fase da vida, né? A um novo normal. Vamos lá. Então eu ponho aqui e começo a cantar parabéns pra você nessa data querida.
muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, adorei! Aqui é o nosso almoxarifado central, então nós temos aqui toda a parte seca, né? Todas essas prateleiras são produtos secos e temos câmaras de laticínios, câmaras de carnes, freezer. Então todos os produtos que chegam vêm diretamente para cá e são armazenados aqui dentro. Então a gente já está numa área que é completamente higienizada, né? Já. Porque a gente já passou por todo esse processo de higienização e até verificaram explosivos. Exatamente. Quando um avião chega, toda louça, talheres e utensílios sujos são trazidos para cá para serem lavados nessa imensa máquina e, posteriormente, utilizados em um novo voo. Então, aqui na LSG Sky Chefs, eles têm os equipamentos, copos, xícaras, saleiros de várias companhias aéreas, inclusive os trolleys. Cada empresa possui o seu próprio cardápio e praticamente tudo é preparado aqui. Estamos chegando agora na padaria que está fazendo os pães do voo da Air France. No catering tudo é dividido por seções. Existe açougue, padaria, confeitaria e esse daqui é o açougue. Como é que é o cardápio do voo de hoje? O menu da Air France hoje vai um filé mignon, né, com crosta e suas guarnições. Vai uma moqueca de frutos do mar ao molho curry. E vai um prato de massa e um prato de frango também em suas guarnições. E aqui é o corte do... Esse é o corte de um filé mignon. Bom disso, chefe, que a gente vê que tem tanto controle que não tem risco do passageiro falar que o filé mignon do vizinho é maior que o dele. Ah, não tem. Essa é uma etapa muito importante do processo de preparo dos alimentos que vão seguir para as aeronaves. Que a gente chama de ponto crítico de controle. Todas as refeições que saem daqui, qualquer produto, ele tem que ser medido a temperatura quente, que tem que estar acima de uma determinada temperatura para aquele determinado produto. Ele entra aqui no nosso equipamento de refrigeração rápida, que é chamado de blast chiller. Ele tem que ficar aqui no máximo entre 2 ou 3 horas e baixar de 70 a 60 graus até 5 graus Celsius. É um choque térmico. Exatamente. E após aqui, todas as comidas, quando elas são montadas, elas têm que ser montadas frias, nunca quentes. Nada que embarca no avião. Tudo fria. Tudo frio. Todas, e elas só aquecem na aeronave. E agora, a parte que eu achei mais fascinante. Todos os pratos da executiva da Air France são montados minuciosamente a partir da comparação com fotos de como eles devem ser apresentados. É impressionante. Bandejas prontas para ir para o trolley. E nesta sala climatizada já estão alguns dos carrinhos que serão embarcados no 7879. Esta é a bandeja do jantar dos passageiros da Premium Economy e aqui o café da manhã da classe econômica. Nesta outra sala estão os trolleys com algumas das bebidas que serão servidas a bordo. Aqui já é bem mais frio. Isso, para se manter bem gelado. Esse é o champanhe da classe Champanhe da classe executiva. Vinho branco, cervejas, refrigerantes e sucos, tanto para econômica, quanto para prêmio, quanto para executiva. Show de bola! Quando tudo fica pronto, os trolleys são embarcados neste caminhão que os levará até a aeronave. De volta ao terminal de passageiros, eu me encontrei com a Simone Mendonça, gerente de operações de terminais do Rio Galeão, para um último olhar sobre as medidas de prevenção em tempos de coronavírus. Este é o COR, o Centro de Operações Rio Galeão,
de onde é feita toda a gestão do aeroporto, de um elevador enguiçado, passando pelo parqueamento das aeronaves até uma eventual ameaça de sequestro ou atentado terrorista. Lembram das marcações no chão para que as pessoas mantenham 2 metros de distância? Pois daqui eles monitoram se a regra está sendo cumprida. E o que são estes pontos avermelhados nesta outra tela? São sensores de calor mostrando a presença de pessoas nessas áreas. Se vocês detectam uma aglomeração em algum ponto do aeroporto, é a partir daqui que vocês acionam uma outra equipe? Exatamente. Então a gente olha no mapa, se tiver uma manchinha vermelha, a gente olha primeiro na câmera para saber o que está acontecendo. Se na câmera nós identificarmos que aquela aglomeração não está respeitando o distanciamento, que está tendo algum tipo de movimento que pode ser perigoso para o passageiro, o agente do COR, que fica aqui, ele vai e aciona o agente que está no terminal e ele vai lá e aborda e organiza a fila de forma a respeitar o distanciamento social recomendado. Agora, Júnior, eu estou impressionado que ali está todo mundo respeitando adesivo, esses passageiros 5 estrelas, né? Exatamente. Os passageiros aqui no Rio Galeão, eles são muito bem orientados através das demarcações fixadas nos pisos e nas pilastras ao longo do aeroporto. Tá vendo, pessoal? Então é o seguinte, quando vocês estiverem no aeroporto, respeitem as sinalizações, porque vocês estão sendo vigiados a todo momento. Já está quase na hora da gente acompanhar o embarque dos passageiros do voo da Air France. Mas antes disso, uma última novidade. A Simone vai me mostrar, no embarque nacional, uma câmera que mede a temperatura corporal dos passageiros e também verifica se eles estão usando máscara. A partir deste ponto, ninguém sem máscara ou medindo mais que 38 graus pode seguir adiante. Esse sistema ele é o melhor para os aeroportos, porque se você for fazer uma temperatura de 1 a 1 por passageiro, vai criar uma acumulação. E aqui o passageiro prossegue normalmente o fluxo dele. E ele só é parado se ele tiver alteração na temperatura. Se ele tiver com a temperatura abaixo de 38, ele prossegue a viagem dele normal. É melhor do que o processo manual de tiragem de temperatura. A pessoa nem sente que está sendo... Ela nem sente que está passando por nada, mas ela está sendo verificada. A gente passa pela câmera e cai aqui no Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, bom. Como é que a gente está? Ótimo, 36.4. Então, passei. Aprovado. Com essa temperatura, você vai até me dar um upgrade. A gente vai direto para a primeira classe. Vamos nessa. E agora sim, o embarque do voo Rio-Paris da Air France. Reparem que as cadeiras da área de espera junto ao portão também têm sinalização recomendando o distanciamento. E as pessoas obedecem. Na hora de embarcar, além de usar máscara, os passageiros têm sua temperatura corporal medida. Ninguém com mais de 38 graus pode viajar. Ah, e lembram dos iPads que verificam o ticket de embarque? Olhem eles aqui em ação. Bom, como vocês já sabem, hoje eu não vou viajar. E isso vai me permitir acompanhar a partida do 7879 da Air France de um outro ponto de vista, do lado de fora. Vai ser o máximo. Eu vou acompanhar agora o Luiz, que é mecânico, que vai me mostrar todos os protocolos, o passo a passo, o checklist que ele faz antes de liberar a aeronave para a partida. Tudo pronto para a partida e lá vamos nós. Fala sério, qual é o canal do YouTube que proporciona um show de imagens desses para vocês?
Responde Carioca no Mundo aí nos comentários do vídeo, vai! Obrigado, Air France, obrigado, Rio Galeão. Esse momento vai ficar para sempre na memória. Eu já filmei algumas decolagens para vocês, né? Mas essa vai ficar para a história. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!